dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo esse episódio. Estamos aqui mais uma vez para comemorar os 9 anos da Band FM. A gente tá aplaudindo porque quando ela chega nessa parte do comemorar, ela sempre dá uma engasgada. Dá uma engasgada. Dá uma engasgadinha Dá ali. uma engasgadinha. Mas ela conseguiu, gente. Pois é. Olha, hoje o negócio vai. Hoje vai que vai. Hoje vai. Eu tô aqui do meu lado, já apareceu o Fefo, né? Que é assim, a gente começa desse jeito mesmo. E vamos entrevistar hoje, gente, 2 pessoas. Uma delas já veio aqui, então você já viu no episódio. Porque é uma pessoa que tem 2 caras quase, né? 2 personalidades, essa pessoa. A gente vai falar sobre ela. E outra pessoa que entrou no rádio em 1988, Constituição, criação do Windows 98, criação do MP3 Player, Robson Ramos. Olha aí! E meu querido Paulo Gomes! Estamos aí! Chegamos! Bem, pessoal. Você lembrava que em 98 tinha sido o Windows 98? Não, mas não foi 98, foi 88. 88, Nem é. o Windows tinha quando eu comecei no rádio. Era o DOS, era o DOS. Eu não que é sabia nem o DOS? nome. O DOS... Putz, cara, como é que a gente vai Tem a explicar? DOS, né? O meu? DOS é o seguinte, o DOS existe até hoje nos computadores, mas ele fica por trás. Mas imagina a tela do computador preta com aquelas letrinhas Verde. verdinhas, todas muito arrumadinhas. Computador do assim. seu avô. Era a única coisa que tinha. Ah, tá. Não, Depois mas mudou pra modernidade, depois foi a letra mudar para um azul clarinho. Isso. jura? Nossa, Só isso? Só isso. Só isso, é. Tá, mas 88 foi a Constituição, falei certinho. Constituição. Tá bom. E aí, tá, era esse software. Você Não, pesquisou... computador era uma coisa que você não via. Não tinha? Eu sei hoje. Não, tinha em alguns lugares. No Não, banco, Ah, sim, é. em escritórios, tá. em empresas. Em casa ninguém tinha computador. Ah, entendi. Começaram a ter... Em 2000. Não, pô, as pessoas com um pouco mais de poder aquisitivo, lá para 93, 92, começaram a comprar computadores pessoais para ter em casa. Mas nessa época, antes, a gente Não sei. alugava... Você podia alugar. Tinha Lan House, né? Que tem até hoje. Aham. Aí a gente... Já existia Lan House? Não, lá foi depois ainda. É, nos anos 90. 94, 95. Você ir na internet. Isso, e eu ia lá pro bate-papo da UOL. Ô, Joyce, eu sou muito velho, não é um pouco. É muito. Ô, Robins, tá. Você não tinha computador nessa época? Você Não, foi ter em imagina. 90 também. Meu primeiro computador em casa em 98. E o seu primeiro rádio? Não, rádio sempre teve. Sempre teve? Sempre teve. Ainda mais antigamente, que Era o grande equipamento eletrônico das era a casas. televisão e o rádio. Antes da TV, depois a TV passou a ser, mas você tinha basicamente essas 2 coisas, rádio e televisão. Ah, tá. Você também demorou pra ter computador? Nossa. O Paulo Gomes ou Pinda? Pinda. Mas tanto faz. É pode É ser difícil Paulo Gomes. apresentar o Pinda. O é que... Não, pode ser difícil. Pinda, mas Paulo Gomes, Pinda, tá tudo bem. No Porque outro você vídeo vai vocês explicar, contaram a verdade sobre ele? Sim, eu Ah, contei. então tá. Então tá. a gente já falou meia um pouquinho. verdade. A meia verdade. A meia É tudo uma verdade. meia verdade. Não, computador, eu acho que meu mesmo, assim, porque eu tenho né, mais 2 irmãos mais velhos. O meu irmão foi o primeiro a ter o computador em casa, lógico, todo mundo usava. Mas falar meu assim mesmo só dos anos 2000 em diante, assim. Nossa. Não. É esse caramba. meu também, 1998, um computador para a casa. É, pra cá, tinha fila. Comprado em muitas Tinha fila, prestações. Tinha É. fila pra usar. Lá em casa cronometrava, eu e meu irmão. Fila. 2 horas cada. E olha lá. E não podia reclamar, senão ficava mais 2 horas sem mexer. Meu Deus. Era assim. Tá. Hoje em dia, você quer a distância do computador Nossa. em casa, né? Eu, pelo menos, em casa. Hoje em dia a gente nem usa mais. Hoje em Não, você dia tem um os- computador aqui. É, o Isso, computador tá no o computador bolso. tá no celular. Vamos falar de rádio, Robson Ramos? Podemos? Ó, sabe o Vamos, Paulo seguinte, Gomes. Paulo você Gomes, Paulo é Gomes. comentarista esportivo, não é? Comentarista esportivo também. O que mais que você é? Conta todas as coisas Não, eu que você sou um radialista, ponto. Ponto. Eu sou a primeira coisa que eu sou. Aí tem várias outras. A partir do momento. Categorias. Aí ao longo de todos os anos de profissão, eu fui fazendo outras atividades dentro da comunicação. Então, assim, eu comecei locutor de rádio. E eu sou locutor de rádio até hoje. Certo. Mas depois de um tempo eu fui também, eu virei repórter de rádio. Depois virei comentarista esportivo em rádio. Apresentador de programa esportivo. Apresentador de jornal de rádio. Entendeu? Todas essas coisas. Mas tudo dentro da profissão. Tudo função adaptada à profissão.
Então, ao longo do tempo, o tempo foi passando, eu fui sendo chamado para atividades várias e fui executando todas elas. Legal. Então, você atuou em todos os, digamos, os setores do DRT, né? Locutor, apresentador, Sim. locutor, Noticiarista, noticiarista, e comentarista. Você passou por todos os DRTs de locução, olha. Exatamente. Caramba, mas você não esperava isso. A ideia era trabalhar Não, a minha com... ideia, até porque a ideia que a gente tem, a gente forma baseada naquilo que a gente vê e define como meta. Então, quando eu quis trabalhar em rádio, a minha imagem era o locutor da rádio musical. Entendi. Mas, para você ver, a minha primeira experiência não foi no rádio musical. Foi num programa esportivo de rádio semanal. Foi a primeira experiência que eu tive, porque o pessoal dizia, não, ali é para você começar, precisa aprender a falar no microfone, para você ir se soltando. Então, essa foi a primeira experiência. O musical veio um pouquinho depois. O que foi mais difícil, então, no caso, né? Foi porque, Você já apesar de eu começa- gostar de esporte demais, eu imaginava uma coisa, fui fazer outra, porque era ou eu fazia aquilo, ou eu não podia começar, porque não ia ter outra porta para abrir. Então a porta que abriu foi aquela. Era um cara que tinha um horário negociado numa rádio. Em São Paulo? Em Guarulhos, na Grande São Paulo. Certo. Essa rádio não transmitia nem em AM, nem em FM. Ela só transmitia em ondas curtas, que é uma coisa que nem existe mais hoje. E que você não conseguia ouvir com facilidade no rádio da sua casa. As ondas curtas eram uma frequência pensada, e na verdade criada, para que você ouvisse rádio a distâncias muito, muito longas. Então era mais fácil uma pessoa no Japão ouvir o nosso programa do que aqui. Mas esse cara negociava aquele horário. Nesse horário, era era um jornal esportivo de 1 hora de duração. E o que ele fazia? Ele chamava um monte de cara novinho que queria falar no microfone. E aí ele ia chamando os repórteres. Ele chamava lá, vem aí o fulano com as informações do Corinthians, o outro com a informação do Palmeiras. Eu ia lá e falava do Guarani e ia embora. A gente fazia uma fila no estúdio. É verdade isso. Ele ficava no estúdiozinho lá, tinha uma fila, tinha uns 15 nessa fila. Aí ele chamava o nome, o cara entrava, lia, a gente recortava do Diário Popular a notícia, lia aquela notícia no microfone e acabou. Era a sua participação. De sábado. Então era uma participação de 1 minuto. 1 minuto. E esse 1 minuto parecia eternidade no começo? Putz, meu. Era uma grande conquista, assim. Você fala, tem que fazer, ficava todo orgulhoso de fazer. Aí depois, um dia, os caras me chamaram para fazer um plantão esportivo de um jogo da Portuguesa. Plantão esportivo, quando você está acompanhando o futebol no rádio, é aquela pessoa que está no microfone e que durante o jogo entra, faz intervenções no meio do jogo para dizer o que está acontecendo, para dizer se saiu gol em um jogo, quanto é que está o outro jogo. Aquele lá é o plantão esportivo. Aí eu fui chamado para fazer isso num dia à noite, achei sensacional, porque aí eu falei um pouco mais. Sim. Entendeu? E aí fiquei nessa vida aí alguns meses até ir parar na rádio musical, que era da mesma emissora, mas aí era uma emissora de FM. Mas você tinha quantos anos nessa época? 17 para 18. Pô, Não, 16 para... No dia que eu comecei, tinha 16, ia fazer 17 uma semana depois. Olha só. É. E a partir daí não parou Aí, mais. a partir daí não parei mais. Mas foi então o seu primeiro emprego, Robson? Não. Antes disso eu fui office boy, fui auxiliar de escritório, comecei a trabalhar com... Eu comecei a trabalhar com 12 anos com meu pai, que tinha uma livraria. Depois, com 14, eu fui trabalhar num escritório de uma empresa, como boy, que era uma profissão normal da época, que é o cara que vai levar documento para pagar conta em banco. E tal. Que a gente tem até hoje, só que hoje é o motoboy, né? Vem, Sim. busca teu documento de moto e é um cara autônomo. Nossa, era um empregado da empresa. CLT. CLT. Com 12 anos? Hoje em dia, muita coisa... Naquela época podia. A idade mínima do empregado era 14 anos. Hoje, 14 anos é só menor aprendiz. Ah, tá. E hoje em dia também muita coisa digital também, né? Muita coisa digital. Não precisa tal. pegar documento papel. Até existe nas empresas, mas normalmente uma empresa grande dentro da empresa. Aquele menininho que vai lá, vai lá, leva lá para fulano, não sei o que lá. Sim. Antes você saía para rua, você pegava um ônibus, rodava a cidade inteira.
para fazer serviços assim. Tá, E eram meninos. entendi. Normalmente meninos que faziam isso. Aí eu fui fazer o negócio da rádio. Eu continuava trabalhando durante a semana, porque a rádio era só no sábado. Aí durante a semana eu trabalhava também, estudava à noite. Que legal! Mas me conta da livraria do seu pai. Agora eu entendi por que você é culto, por que você corrige Robson, a gente. cultura quando a gente geral. fala Meu pai sempre errado. trabalhou e aí ele saiu da empresa onde ele estava trabalhando. Meu tio era livreiro. Livreiro, praticamente não sei se existe como era antes. Ainda existe porque existe livraria. Mas o livreiro é o cara da editora que negocia livros com as livrarias. Então ele era o vendedor das editoras. Certo. Trabalhava na Editora do Brasil. E aí ele sugeriu para meu pai, por que não abre uma livraria? Porque ele conhecia o negócio. Aí meu pai abriu uma livraria dentro da minha escola. Tinha um ponto comercial dentro da minha escola, meu pai abriu lá. Daí eu fui trabalhar com ele lá para Que legal, ajudar. Enfim. E Robson. passava tempo lendo livro lá, Total. enquanto ficava lá junto com E ele. quando que foi a experiência de uma rádio grande assim em São Paulo? Você pegou aquela Aí aprovação realmente? Aí foi... Mas aí foi bem pequenininho ainda, inicial. Foi em 1990, na rádio que hoje é a Nova Brasil FM. Na época era FM Record. Ah, era FM É importante Record. contar, porque teve essas mudanças. A Record tinha a TV, a Rádio AM, que é o 1000, a Record 1000, e a FM Record 89,7, em São Paulo. Eu trabalhava no interior, já tinha passado dessa experiência, trabalhava numa rádio em Atibaia, um amigo meu foi para lá e me indicou, o chefe me chamou, o chefe lá da rádio, me chamou para fazer um teste e trabalhar lá, e fui lá trabalhar, ser folguista, trabalhar só no fim de semana. Aí eu peguei uma virada de programação, que a FM Record era uma rádio tipo a Antena 1 Alfa hoje, uma rádio mais classuda e tal, só que ela estava fazendo uma migração para a rádio dance. Foi a primeira experiência de rádio só de dance music em São Paulo. Daí ela virou, quando eu estava lá ainda, ela virou 9 FM Record. O 9 era porque, olha que loucura, o 9 era por causa da FM Record ser de um jeito e ela estar mudando para outro. Então puseram o nome Nova. Essa aqui não é mais a FM Record, é a 9 FM Record, com música dançante e tal. Legal. Então ela tinha já na semana programação de dance music e no fim de semana conservava alguns programas. Até o pai do Fernando fazia um programa nessa época lá. Foi. Programa do Roberto Carlos, se não me engano. Programa Roberto Carlos Especial. Aí, o Ciro César. Aí, depois da migração total, aí eu já não estava mais, eu saí Então você dessa trabalhou rádio. com meu pai? Trabalhei em duas ocasiões, lá e na própria Rádio Oficina. Na Depois Rádio eu fui Oficina. ser auxiliar de instrução lá na Rádio Oficina. Olha e depois só. instrutor. Rádio Oficina é uma escola Você de era um rádio, né? menininho ainda. Eu era. Então, Isso. provavelmente a gente se viu ali, porque possível. eu ficava nos fios ali. Ah, não, é Eu possível. era aquele pentelho que desligava os Puta, já fios não lá sei. na aula. Era você, Era viu? eu. Você teve lá. Você teve lá. Provável, Eu não provável. vou recordar a ocasião, mas teve. Aham. E aí era... Quando terminou a migração inteira, ela virou 9 FM só. Aí acabou o nome Record. Né? Mas eu não entendi. Aí você já estava com Aí horário fixo ou era Não, também... eu fiquei folguista lá Folguista. durante uns 6 meses e saí. Ah, Aí tá. voltei para o interior, trabalhei na Educadora de Campinas, que é aqui do Grupo Bandeirantes, que lá em Campinas é uma rádio gigantesca, até hoje. Sim, até hoje. Né? E aí de lá eu fiz um período de férias na Tribuna de Santos e aí vim parar. Aí voltei para Atibaia, fiquei mais 2 anos e aí vim parar na Rádio Cidade em São Paulo em 95. A Rádio Cidade que estava no auge. Ou Era já primeiro lugar de audiência. Não, tava em primeiro já lugar. era. Estava retomando, porque ela passou um período sem ter esse primeiro lugar, ela mudou muito a programação, ela retomou essa condição de rádio popular, muito acompanhada, muito ouvida. Foi nessa época que eu estava entrando lá, que ela estava retomando essa posição. Eu lembro que eu entrei lá, no mês que eu entrei lá, era 5º lugar de audiência ainda. E você ficou Ela lá tava até subindo. que ano? Até 2003. Até janeiro de 2003. Você sabe que em 2001 eu tinha acabado de fazer o curso de locução e falei, pô, eu vou escolher uma rádio para trabalhar. Eu vou na cidade. Aliás, é o erro de todo mundo que está começando já a ir lá no... Já no topo. Já né? no auge. Eu fui. Ali era o topo. Eu tenho naquele impressão... Você fazia horário da tarde? Fiz horário da tarde e da manhã durante um... Eu comecei à tarde, depois fiz a manhã, depois voltei para a tarde, fazia a tarde. Em 2001, 2002, Sim. eu fui no período da tarde, lá na cidade,
levei meu piloto com aquela vozinha assim, né? 2001, não sei. 2001 acho que eu tava de manhã, mas 2001 eu fiz o curso. 2002 provavelmente foi, sim. foi, 2002 eu voltei foi o ano pra que eu fui pra fazer de manhã. cidade. E eu fui no período da tarde. E agora você me falando, me lá. trouxe uma lembrança. Eu não sei se era você ou não. É possível. Mas eu fiquei no estúdio ali, fiquei uns 10 minutinhos ali, e depois eu entreguei meu piloto e fui embora. É possível, é possível. E nunca fui respondido, mas tudo... Que estilo de música que tocava na O cidade? mesmo que hoje a gente toca Popular. na Band FM, popular. Ah, é que na popular. O época... pagode era muito forte. A época era o auge do pagode. Ah, Então, tá. inverta. O que você ouve, a quantidade de sertanejos que você ouve hoje, você ouvia de pagode. E sertanejo você ouvia 2, 3, assim. Tá, falando nisso, eu quero falar sobre relações. Quando você vai para um lugar e vai para outro, essas pessoas é indicação ou você que vai atrás e bate na porta? Porque o Pinda vai contar a história dele, como chegou até aqui. Você começa batendo na porta. Depois que você está estabelecido, normalmente você é convidado. Mas assim, por exemplo, eu saí da Rádio Cidade, mesmo tendo ficado muito tempo lá e ter me tornado um cara bem posicionado lá, eu saí de modo inesperado. Eu não imaginava que eu fosse sair. Porque eles estavam fazendo um processo de mudança e eu acabei entrando nesse processo de mudança. E aí, por não esperar, eu precisei bater. Porque eu não estava... Nem o meio sabia que eu ia sair, nem eu sabia que eu ia sair. Então você ficou um tempo fora do ar nessa... Eu fiquei alguns meses, mas aí como você tem já um cara conhecido, bagagem, não é que é mais fácil, mas as pessoas te conhecem. Se tiver espaço, muito provavelmente você consegue ocupar. Entendi. Ótimo. Tanto é que eu entrei na Band FM nesse mesmo ano. Eu saí em janeiro. Eu ainda trabalhei mais 2 rádios entre junho e setembro. De junho a final de julho em uma, depois de julho até final de setembro na outra, meados de outubro na outra. E aí entrei aqui no final de outubro, de 2003. De 2003. Tá, para você 2003 aí 2003 a gente vamos conectar as histórias agora. Isso. O Pinda já falou num episódio aqui um pouquinho do histórico dele, né? Do Paulo Gomes. O Paulo Gomes. Como surgiu. Como surgiu o Paulo Paulo. Gomes. Paulo. Não, e você, o Paulo Gomes. E também, como é que você entrou na área que você comentou ali naquela época? Ele foi convidado. Você foi Pra Band- convidado pra Band pra Band FM, FM, sim. foi. Sim. Mas volta um pouquinho antes. Não, então, foi quando eu cheguei até a contar da história da experiência na Rádio Record, na Rádio AM, lembra que eu contei? Tá lá no episódio. Então era Record Isso, AM. Isso, em 2003. Aí quando eu tinha um ano lá, que era 2004... Essa Record que você tá falando é a mesma que o Robson trabalhou. Só que Aí, aí, Sim, só que a dele era FM Essa que ele falou é a FM. Ah, e não era no mesmo lugar. lá antigamente eram do mesmo grupo, Isso, depois desmembrou. Ah, tá. Aí a Record ficou só com a AM. Isso. Entendi. Então vocês não se encontraram naquela época. Não. Você só encontrou com a Célia naquela época. Sim. Entendi. Mas aí o que acontece? Eu fiquei trabalhando num estúdio e na Record, então eu tava em 2 empregos. Cara, hoje eu tiro o chapéu para quem trabalha em 2 ou às vezes até 3 empregos. Que é o caso do senhor aí do lado. Eu trabalho em 1 dividido por 3. Porque são 2 chefes, 2 problemas, 2 cargas horárias, é tudo em dobro. E pesa, cara, chega uma hora que pesa, enfim. Eu falei, cara, eu tô cansado, mas beleza, vamos lá. Eu trabalhava no estúdio das 7 à 1 e depois lá na Record, na rádio, das 2 até as 7. Até as 8, enfim, uma coisa assim. Aí eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de tentar arrumar um emprego só. Falei, mas quando não tiver, vamos nos 2, mesmo pesado. Porque, além disso, eu trabalhava ou sábado ou domingo de manhã. Era das 6 ao meio-dia, porque tinha um programa de manhã. Então, assim... Então, às vezes eu saía na sexta-feira, 8 da noite, para estar 6 da manhã lá de novo, entendeu? Nossa. Tudo bem, Tá. eu saía meio-dia, mas depois só voltava a trabalhar na segunda, né? Aí aquelas coisas que você não espera, né? Tô eu um dia na produção lá, toco o telefone, né? Murilo. Bonito. Do nada. Que, aliás, Do foi quem nada. também me ligou para vir para cá em 2003. Porque eu tinha trabalhado com ele na antiga Rádio Emoção. E eu trabalhei com ele na Rádio Cidade. Então. Que é uma rádio que a frequência do 92,1. Isso. Que na época estava na mão da Record. E a Record tentou fazer uma rádio musical e popular ali. Mas a gente trabalhou por 6 meses juntos. Então a gente se conheceu ali. Eu era estagiário, né, naquela época. Mas nessa época eu já estava na produção, né? 2004, coisa.
Ele me liga e fala, pô, tô precisando de um produtor aqui, você não quer vir conversar aqui? Mas por enquanto é só conversar. Eu falei, tá bom, vou conversar. Ele falou, tem outras pessoas que a gente tá vendo aí. Aí foi quando eu vim conhecer aqui. Na época ele me apresentou pro Betinho, né, que era o coordenador. O Murilo já era diretor? Era coordenador, né? Coordenador De locutores. produção. Não, de Isso. produção. Ah, de produção. Então a parte de produção era mais na mão dele, assim, da rádio. E o Betinho era o coordenador geral e tinha o diretor, outro diretor na época era a Cássia, né, como diretor geral. Aí a gente conversou, coisa e tal, eu falei, beleza, você tá disposto, você queria vir? Eu falei, claro, uma experiência tanta, né? Já imaginando aquela coisa, putz, será que eu consigo trabalhar em um lugar só, né? Porque, que eu falei, pesa, porque esses deslocamentos que você faz, nossa, enfim. Aí, beleza, passou uma semana, ele foi muito sincero, falou, tem outras pessoas, a gente tá conversando com mais gente, eu falei, tá bom, tudo certo. Deu uma semana depois, nada, o telefone tocado, eu falei, tá tudo bem, vamos seguindo aí, cara, só que toca de novo. Ele falou, volta aqui pra gente continuar a nossa conversa. Não, mas tem um detalhe que você pulou. Qual? Que eu sei essa história. Você tinha saído da Record, não foi? Não, eu tava lá ainda. Ah, tava? Tava. Ah, eu pensei que você tivesse sido Não. mandado embora de lá. Não, eu tava lá ainda. Aí foi quando ele me chamou e falou, cara, é o seguinte, a gente quer você aqui. Só que a gente quer você aqui full time. Então eu preciso que você faça um real, né? Vai ter que sair dos outros seus 2 empregos e vir pra cá. Porque nessa época era só produtor, entendeu? Só produção, só escrevia. Aí eu falei, tá bom. Mas eu falei, putz, eu preciso pelo menos, né? Eu tenho ganho X e X, precisa ser X. Falei, tá tudo certo, isso a gente vai dar um jeito. Porque também na época não era muito alto, assim, era... Mas podia perder. Mas podia perder, né? né? Eu falei, cara, eu preciso de Vamos pelo juntar menos tudo, isso. né? Eu tô afim, mas eu preciso pelo menos... Não. A situação é essa. Na hora que eu vi, eu falei, opa! Então é isso. É isso. Então, a minha história na Band FM 2004 começa assim. Como um produtor aqui. Na hora do ronco? Não, na época era da Manhã Show. Ah, é verdade. E não era o Quem Ama, era o História de Amor. Isso. Então E você não era se Manhã lembra... Show, era Não Band era Bom nem Manhã Dia. Show, era Band Band de Bom Bom Dia. Dia, né? Então você se lembra do início do Paulo Gomes Sim, aqui. Você fazia pouco tempo que você estava aqui. Sim. Um ano. Aqui, né? Sim. E como é que era o Não, lembra menino? quando ele veio aí. Como é que era o menino Paulo Gomes daquela época? Ele Pô, tinha cabelo. Eu tinha mel. O mais legal do Pindo aqui, que ele era muito comunicativo, muito próximo de todo mundo. O cara que Se entrosou fácil. se entrosa muito fácil. Então, essa- Aquela coisa que eu não tinha com o microfone, eu peguei- tinha fora. Eu peguei, gosto por estar perto dele logo de cara, assim. Porque... Entendi. Por É isso, muito então, que fácil conviver. na outra conversa com a Célia aqui, o Pindo, ele até comentou que o Betinho jogou na sua mão a oportunidade de você começar a entrar no ar. Isso, a primeira foi ele. Mas eu acho que ele viu exatamente o que o Robson tá falando agora. Ele viu que você era comunicativo, então ele falou, esse moleque aí... Foi frase dele na época. Ele falou pra mim, cara, você só precisa treinar um pouquinho, porque você consegue. Mas era a história do repórter, não é isso? Isso, foi. Então, porque ele já Foi o estava início envolvido do Paulo do Gomes. ronco. Tem o negócio do... Não, o ronco veio foi depois. Ah, você ainda não estava envolvido do ronco? Não, foi depois. Que eu fui produtor da Ronco. Mas isso dava pra ver mesmo. Não queria falar no ar. Se você me perguntasse pra mim, eu não ia. Mas a gente que trabalha, a gente sempre tá sacando essas coisas. Sim. Você olha pra alguém e fala, esse cara aí, se entrar Esse no cara ar, vai falar no ar. vai se virar. E aí, antes de chegar no Estação, que daí é uma história conjunta, na Estação Band FM, eu fiz um estágio no Band Coruja. E aí é onde entra o Murilo. Que é a madrugada na Isso. Band. Onde entra o Murilo. Por quê? O Murilo vira o diretor da Band FM em 2009. Isso. No final de 2009. Aí em 2010 a gente não chegou a fazer carnaval. Em 2011 a gente chegou a fazer um carnaval, começamos a fazer os carnavais de novo. Aí foi quando a Band FM passou a fazer o Band Folia também e a transmissão do carnaval em São Paulo. E foi naquele meu primeiro carnaval lá em Salvador que eu fiz porque a gente fazia o Band Coruja inteiro, mas eu entrava à noite e fazia uma parte do Band Coruja. Quando eu volto, ele chega pra mim e fala, legal, né? Aquele jeito, legal, gostei. Você nunca pensou em apresentar um programa no estúdio? Eu falei, no estúdio? Eu falei, eu já fiz externa, eu já fiz carnaval, vou pra transmissão, faço flash, mas no estúdio, eu falei, não. E é totalmente diferente. totalmente Nossa, diferente. é outra função. Mas quem conhece o Murilo sabe que quando ele chegou aqui nessa conversa, talvez ele nem saiba o que eu vou falar agora. Ele já pensou muito tempo antes. Sim. Então, eu vou contar aqui, se é que você não sabe, porque eu acho que eu nunca comentei com você. Tempos antes,
ele já tinha comentado comigo, ele falava assim, você acha que o Pinda acho que vai bem no ar, hein? Ah, ele já havia O Pinda vai comentado. bem no ar, hein? Falava, vai, Murilo, porque é engraçado, ele é engraçado, é zoeira. Vamos ver isso aí, meu. Isso meses antes. Meses, por quê? Porque ele já tinha essa coisa do Paulo Gomes, do repórter, né? Sim. O cara que vai para o carnaval e fala groselha, entendeu? Mas Aí até ele vai então você só juntando. fazia Só as externas. as externas, ou seja, o Carnaval Isso. e o E aí Barretos. Isso, foi depois do Carnaval de 2011, naquele mesmo ano que ele chega pra mim, você não pensa em vir aí, fazer um dia aí de madrugada é legal, banho de coruja, aquele jeito. Eu falei, cara, mas putz, na época era o Diguinho, né, que fazia. Eu Fica falei, aí com o Diguinho. tem aí, o Diguinho lá, sei lá se o cara vai, né, eu já falei com ele. pô. Já, então, ele já tinha falado comigo. Ele Já falou tava que pra tudo ele tudo bem. articulado. Eu falei, Ele ficava é? pensando, matutando, E, entendeu? cara, e aí eu preciso ressaltar isso aqui, que além da oportunidade, o próprio Diguinho, cara, que hoje é o Diguinho do De Noite, né? Que na época era o Diguinho do Band Coruja, né? Cara, ele me abraçou assim de um jeito, porque eu lembro que ele, quando eu fui falar com ele, porque eu falei, vou falar com ele, né? Ele falou, cara, aquele jeito dele, meu, nem pensa muito, já começa essa madrugada, vem aí, meu, eu ensino pra você como é que... Cara, ele me deu uma força assim, me entusiasmou de uma maneira, porque o cara podia muito bem... Esse cara tá vindo aí, né, meu? Muito pelo contrário, cara. Por que ali é importante até chegar na estação? Porque é ali onde eu aprendi... Porque eu não sou humorista. Eu não sei contar uma piada assim agora, assim. Eu tenho... Não, mas você é um eu cara sei zoar. engraçado. Eu sei zoar, Sim. Mas ali onde eu exerci... Até então só tinha... Eu escrevia também, ou ajudava nos quadros da Hora do Ronco. Isso também vai ajudando você a ter time, por mais que você não fale. Mas ali, no Band Coruja, onde eu tive timing do que é ser bem-humorado, no mínimo bem-humorado. E aí o Diguinho, cara, eu literalmente sentei no colo dele, cara, porque ele me ensinou tudo ali mesmo que ele sabia, cara. Não me escondeu nada, cara. Que legal. Então eu passei a vir 3 ou 4 madrugadas ali a fazer junto com ele. Pô, bastante? Bastante, Por semana? Era sempre de quinta para sexta para sábado e depois de domingo para segunda. Aí chegou um momento que depois de um tempo eu fui chegar e falar, cara, eu acho que eu já aprendi tudo. Aprendi tudo assim, já cheguei no teto apresentando com outra pessoa. É legal, mas não tem mais o que fazer. Ele falou, você não quer um dia vir fazer sozinho? Eu falei, sozinho? Eu falei, de sábado para domingo. Isso. Eu falei, aí foi um outro grande desafio, porque para vocês que apresentam e operam a mesa ali, cara, é a coisa mais louca que existe. E ainda cara. mais sozinho. Sozinho, Porque 5 quando você... horas de programa. Cara. Então, 5 horas de programa. Quando você tem outra pessoa, Nossa. ela serve de suporte, Você joga né? pra Você ela. joga, ela joga, e aí você vai dividindo, né? E aí foi o segundo desafio. Que aí, além dessas 3 madrugadas que eu vinha, eu passei a vir de sábado a domingo. Só que sozinho. Aí ele vinha só ele fazer. Olha aí. Quanto tempo, Pinda? Mais um ano, Mais um um ano e ano, meio. né? Pinda! Um ano e meio. É isso. Podia tá Só fazendo de sábado até a hoje. domingo aqui. Isso aí foi... Podia tá fazendo até hoje. Isso aí foi que ano? Ajudaria na escala. Cara, se eu fiquei um ano, 2011, isso aí foi 2012 e 2013. Ah, entendi. 2012, 2013. Todo sábado a domingo eu tava aí. Todo sábado a domingo. E qual foi o momento que você falou pra mim não dá mais? Cansei, aprendi tudo que eu precisava. Não, então, aí entra um outro fator, porque além de estar virando essas madrugadas, eu continuei com as minhas atividades aqui na produção. Só que naquela época foi quando eu também estava saindo da produção, eu deixei a Hora do Ronco e passei a fazer a programação musical da rádio. Ah, Entendeu? tá. Então eu não deixei isso de lado. Ou seja- Então chegou uma hora que pesou, porque Pesou. a programação musical, que é você que ouve a Band FM aí, explica a programação musical. tudo costurado ali de um jeito que parece que é tudo largado, mas não é. É tudo Você é o cara que pensado. seleciona ali o playlist da Ele é o rádio, cara. né? Junto com, né, num conjunto de ideias aí, mas quem executa ali, hoje, no caso sou eu, Tadeu, né? Tem a diretriz do Murilo Isso, e lógico, eles dois tudo. seguem ali. Então chegou uma hora que foi ali 2014, 2013, que pesou um pouco. Que eu Foi comecei a época que cansar. foi a época que eu entrei. Acho que porque você entrou em quando? Eu entrei em 14. Então, foi a época que acho que eu já não estava fazendo mais. Pois é, rapaz. Todo mundo falava bem de então você. você entrou porque o Pinda saiu. Não. Não necessariamente. Ele não era tem da uma equipe. Ele ligação. até fazia um outro perdido. Ele não era da equipe de locução. Ah, aí. tá. Aí ele fazia, Então ele era um Ele bônus. fazia todo sábado, Era um Mas bônus. entrava na escala. por causa não da entrava? programação, entrava. Por causa Não, da programação, ele
parou de fazer. Mas ele ainda fazia uns pingadinhos ali, aí parou. Não Aí tinha chegou mais uma hora que jeito. eu falei, cara, Não dava mais. Mas ele não entrava, você não entrava na escala. É que a gente tem uma escala de final de semana, que a gente Não, tem que nessa seguir. época do sozinho, dessa época, ele entrava assim. Ah, ele entrava? Até colocava. Porque eu me lembro que os Não, mas locutores... só naquele horário. Ah, Até entendi. porque a gente precisava daquela posição lá para poder distribuir o resto dos horários. Entendi. Porque o Anselmo, né, apresentador do Band Coruja, o Wilson também, que trabalhou com a gente aqui, o Wilson Gomes, eles comentaram, olha, ele lá, fica esperto, que ele faz uma média com ele, porque você vai trabalhar de final de semana, e aí, de repente, ele te liga e fala que você não precisa ir, que ele vai tinha apresentar uma o época programa. que eu não vinha. queria assumir o compromisso, porque, cara, tava muito pesado. Mas às vezes eu Isso. conseguia. Exato. Então eu falava assim, Aí Robson, ele não me vinha. coloca, que daí quem tiver no ar eu aviso, ganha um bônus aí, meu. E Aí, aí, o cara ganhava uma folguinha, um horário. Né? ganhava uma folguinha ali. E eu lembro quando eu comecei a apresentar o Band Coruja, as pessoas gritavam pra mim assim, Pouco Manteiga! Ah, aí era... Pouco Manteiga! Que era uma coisa sua, mas eu nunca entendi o que era isso, Não, cara. era aquelas Essas coisas. loucuras dele. As loucuras da época do Diguinho. Foi uma história sua com o Diguinho, não foi? É, porque foi um dia que a gente saiu 5 da manhã daqui, foi embora. Aí só que a gente passou num bar, assim, pra tomar um café, 5h30 da manhã. Aí, lógico que ele exagera, mas é aquela história, o cara, quer o quê? Um café com leite ou o quê? Um pão com manteiga! Pão com manteiga! Ele fez uma arara Eu fiz pedindo assim pão no com meio, manteiga. pão com manteiga, uma bobeira, cara. Só que chegou no dia seguinte aqui, o Diguinho falou, meu, eu não aguento, porque a gente fazia meio... Porque eu era o cara ali pra encher o saco dele, né? Isso. Aí eu falava isso na cabeça dele a madrugada inteira, só que os ouvintes abraçam a zoeira ali, O né, ouvinte do Band Coruja É maravilhoso. É Você maravilhoso. começa a falar uma frase do nada ali, vira modinha. dos É, ouvintes. cara. Então essas era aquela coisa, aquele mise-en-scène, aquela loucura que era aquelas 5 horas ali com ele, cara. Mas então ali eu aprendi a ter esse time. Você vê, numa besteira assim saía uma palhaçada, entendeu? Então aí que eu fui rendia, entender, né? que eu fui entender que eu falei, cara, a zoeira ela surge assim mesmo numa bobeira, cara. Olha que legal isso aí. Mas isso é aí. desafiador, né, Pinda? É, mas aí eu comecei a perceber que o espírito tem que estar aberto para isso. Que ele vem, o negócio vem. Se você chegar aqui lá e for fazer e ficar... Não, se você já chegar, não. O que nós vamos fazer hoje? Vamos lá, você vê que aquele espírito Isso. vem, uma hora vai vir, Conversa o mole. ouvinte vai entregar a zoeira pra você, ou você vai entregar para ele, vai rolar. Não toda hora, mas vai rolar. Uma hora vai vir alguma coisa. Entendeu? Ah, e foi nesse período que surgiu a Arara? É, também, a mesma coisa. A arara é um meme assim. meme tipo, aleatório. Do nada, faz o barulho da arara. É, que eu começa do chegava, nada. falava na cabeça dele, ele xingava. É. Aí os ouvintes entravam no ar, ele ficava mais bravo ainda, porque eles entravam no ar fazendo arara. O Dieguinho ficava louco. Ai, meu, que saco isso, meu. Não tô aguentando. Pô, essas coisas que você inventa, meu. Era pra... E a arara virou um sucesso, cara, da madrugada. Então você ficou 1 ano e meio nesse processo. Foi, então, 2011 inteiro. Trabalhando antes de durante a fim de semana. né? E 2012 para 2013, eu fazendo de sábado para domingo e fazendo às vezes de sexta para sábado. Eu deixei de fazer de domingo para segunda, que eu não tava aguentando. É, domingo pra segunda é É. pesado. Então, mas de sexta para sábado, às vezes vinha de quinta para sexta também. Então até aí 2013. Foi quando aí começa o nosso caminho. Ah, Vamos sim, lá. cruzar. Agora a gente vai entrar no início do Estação. Foi que ano? 2014, Estação então, Band não é? FM? Não. 2017. 16. 2016. 2016. 2016. Mas como é que começou essa conexão que você ia falar? Porque assim, até então eu voltei aquele status de só fazer evento, né? Não estava mais fazendo horário. Fazia o Paulo Gomes Isso. nos eventos, mas só evento. E o Robson faz o horário da tarde, no final da tarde. Isso. Sozinho o Robson É, fazia. Sempre fiz sozinho. Aí a gente tinha... Ele teve outras experiências. né? É, a gente tinha lá o Sacode Band e tal, e tinha... Band Brasil? Era o Band Brasil. É que o Sacode virou Band bem- Brasil. Aí a 7, assim, teve um período em que eu fiquei fora do ar, período breve. Daí eu voltei, junto com o Tadeu de manhã, a gente inventou um programinha chamado Sem Comentários, que era esse negócio das notícias bizarras e tal. Eu fazia isso com o Tadeu das 9 às 10 da manhã. O Tadeu, terminava a hora do ronco, o Tadeu continuava até às 10. E eu só ia para contar essas lorotas aí e fazia o horário de fim de semana. Aí o Murilo me colocou à tarde de novo, no fim da tarde, e sugeriu que a gente migrasse esse programa para 7 da noite. Daí era eu fazendo, só, Sozinho. com essas notícias e tal. Depois teve
a gente foi tentando experiência de ter mais alguém. A Carol. Ver a Carol Góes fazer um tempinho. E daí, e nessa época também entrou a pizza, lembra? Aí a gente fez o Disque Pizza, naquele horário. Era um horário que tinha Disque Pizza. O ouvinte legal. ligava, pedia uma pizza e entregava na casa dele. Que era só para São Paulo aquele horário. Exatamente. Aí, só que aquilo ali precisava de alguma coisa nova. E nisso tinha acabado as notícias bizarras, ficou só na pizza, na música, numa zoeirinha qualquer ali. E aí, mas o Murilo, ele bate nessa história de que aquele horário tem que ter uma atração diferente há muitos anos. A ideia é a seguinte, se o sujeito vai de manhã sair de casa ouvindo a Band FM, ouve a Hora do Ronco, ele tinha que ter um similar ou algo aproximado na volta para casa. E não tinha. Né? E ao longo do tempo a gente acreditou que era outro tipo de programação, mas vamos tentar experimentar, né? Então, antes do Estação, teve esses experimentos. Teve esses experimentos. E aí você sentia... Alguns foram bem, outros Você sentia o mais ou retorno do menos. público quando fazia essas tentativas? Teve um pouquinho de retorno, mas cansava rápido. Mas ele gostava. A gente achava essa ideia das notícias era diferente, era interessante. Entendeu? Só que ele entendia que aquilo tinha que ter uma embalagem melhor. Entendi. E daí ele pensou numa coisa assim: tem as notícias, tem a música e tem um molho, uma zoeirinha, um comentário, participação do ouvinte a mais, para fazer um negócio um pouquinho mais de corpo. Até então, só contigo. Aí, não, então, aí ele pensava assim, tem que ser, você fazendo, tem que ter mais alguém fazendo. Não se tinha ideia do quem era esse alguém, né? Mas tinha que ter mais alguém fazendo. Aí, a gente conversando, começou a chegar nessa, putz, o Pinda, meu, desde quando saiu, Eu tava saiu do Band fora. Coruja, ele tem que voltar pro microfone, mas aí esbarrava, putz, mas você está fazendo programação, vai cansar e tal, né? Mas se ele fizer uma horinha só ali no fim do dia, talvez pese menos. Claro, tinha que conversar com ele. Tá? Mas E até aí, então era em off, essa conversa. tudo aqui internamente. Aí foi conversar com ele. Aí eu não lembro se ele só te chamou sozinho, foi comigo, eu não lembro. Eu sei que... Não, eu acho que ele veio conversar comigo. A gente foi no dia, colocando né? o Pinda a par da história. A ideia era ter uma mulher, também. eram 3 pessoas. A gente pensou em algumas mulheres aqui do grupo, acabou não dando certo. Aí teve a história do nome. Como é que pode chamar um E aí, programa como é que desse? chama? Exato. O nome é maravilhoso, a história do Nome nome. maravilhoso, Onde cara. vai Pelo surgir. seguinte... Você já estava então, Aí quando decidiram- criou o nome. Não, ele foi desde o início. Não, é porque o nome foi criado no bar. O nome, No bar, meus Foi criado meninos. no bar, os meninos. o nome foi bar, criado no meus bar. meninos. No bar, A gente tava, cara. sabe... Nos Vai Quem Quer da Vida, Os é Vai Quem nosso. Quer da Vida, estava sentado naquele mesão, lá no Fragas, que Vai Quem infelizmente Quer, fechou. depois da E tinha reunião, os e a gente- quadros Tinha os quadros Quadros na no- parede na de parede, decoração. Os quadros do Fragas eram imagens antigas da cidade de São Paulo. E eu com aquele negócio na cabeça de voltar para casa, o que tem na volta para casa? Trânsito, ônibus, você andando na rua, você pegando o metrô, aí esse negócio do metrô ficou na minha cabeça. E na frente de onde a gente estava sentado, tinha uma foto do terminal rodoviário antigo de São Paulo, que não era o Tietê, né? Era o terminal da Júlio Prestes. No bar, tá? E No tinha bar. uma foto do ônibus parado na plataforma. Depois de ali. quanto tempo de bar? Eu falei, ó, estação rodoviária ali, ó, estação rodoviária, ó. Ó, estação Band FM, pô. Foi você? Estação Band FM, fui. Você que falou? Vamos chamar de estação Band FM. Mas aí eu já pensei em estação em metrô, em terminal de ônibus. então, volta pra casa. Aí ainda falei isso pro Murilo, falei, ó, tem a ver, pô. Estação de metrô lotada, hora de voltar pra casa. Aí ficou Aí ele gostou na hora, cara. Ah, ele gostou Na na hora. hora, na hora. Ele comprou o nome na hora. Aí a gente tinha o nome e não tinha tanto o programa, mas tinha o nome. Ah, o nome foi o primeiro. Não, aquelas ideias existiam, mas o nome foi a primeira coisa que a gente cravou. Não, o nome é esse. O resto a gente vê. O nome é esse. Cara, Aí virou Estação por isso, que era E esse aí o Estação empacotado. foi nesse pacote só você e o Pinda, ou já tinha a mulher? Era museu, Pinda, e tinha que ter uma mulher que A ideia é ter uma mulher sempre. não vinha. Aqui a gente tentou, não podia. Aí apareceu uma moça, que era cantora, é cantora ainda até hoje, que era parceira, o escritório era o mesmo escritório que era do Tiaguinho, do Exalta Samba, enfim. Era a Ellen Carolina, era uma cantora que tinha saído recentemente do Ídolos.
lá da Record. Eu acho que ela participou também do Raul Gil, não foi? Isso, ela foi caloura do Raul Gil também. Ela gravou um álbum acho que Mulheres de pagode. De pagode, né? Isso, das mulheres que brilham. Ela gravou Mulheres que Brilham. Ela gravou um álbum de pagode muito bom na época. Fez muito sucesso, tocou, fez show e tal. E aí aquela história, como era uma artista que estava se projetando, veio aquele acordo com o escritório, né? Não, vamos projetar a imagem dela como, bota ela para fazer o programa Mas mais do que na isso, rádio. ela tinha uma característica, mais do que ser cantora e artista, ela era meio falante, assim. Não, claro, ela isso era meio ela de jeito despojadão, assim, isso meio tinha falava que estar que vinha no na pacote. cabeça. Tinha que ser alguém Não era tão certinho. faladora, assim. É. Que era meio louquinho. É. E tal. Todas as meninas Legal. que a gente procurou eram assim. Tinha essa característica. Tinha essa característica, alguém muito falante, muito E ela rápida, tinha isso, muito inquieta Legal. e tal. Aí o Murilo falou, vou trazer ela aí um dia pra gente fazer um teste. Grava com ela lá. Ela veio, a gente fez um teste. Não, lá no esse dia é estúdio. maravilhoso. Não, já no teste eu já falei, é ela mesmo. A gente literalmente gravou um programa Isso. antes de ir pro ar. E aí eu devo direitinho. Nesse formato mais ou menos mesmo. Tinha notícia, a gente comentava. Aí, Isso. pra quem não sabe, né, o piloto ele vai lá e monta com a música acabando, anunciando. Cara, eu lembro de ouvir como acho que não sei se você tava junto. Não sei. Você Mas fala, eu lembro talvez direitinho. Acho que quando eu ouvi, acho que você não tava junto. Eu lembro que a reação dele ouvindo assim, ele... Bom, hein? Ele, bom, hein? Gostei. Bom, hein? Ele assim, vamos fazer mais um? Pra ter certeza. Pra ter certeza. Eu falei, então tá bom, vamos gravar mais um. Cara, a hora que a gente gravou o segundo, aí não precisou do terceiro, cara. Ele falou, vamos começar e vamos começar semana que vem. E ajudou, porque assim, Poxa, ela... semana que cara, vem? ela adorava fazer. A gente adorava ela fazendo com a gente. Eu sinto muito não tê-la por perto hoje, porque ela acabou mudando o estilo, direcionamento. a segmentação. Foi embora de São Paulo, onde ela vivia, foi pro interior virou uma cantora Ela gospel. na verdade, ela é do interior de Taubaté. Ela né? de Taubaté, isso. Ela se tornou uma cantora. Ela sempre foi evangélica, mas na época ela não fazia uma carreira gospel. Depois ela se virou totalmente para a carreira gospel. Está fazendo até hoje. Até onde eu sei, está bem. O contato que a gente teve é de oi, tchau e tal, mas foi uma experiência muito boa. Quanto tempo foi ela fundamental. Mais ou menos um ano. Pouco mais, acho. Pouco Um mais pouco de um mais. ano. Eu tive a oportunidade de fazer suas férias naquela época. Com ela junto. E eu fiz com Ela era uma figuraça. Gente boa. Gente 2016, boa acho que deve ter ido até demais. 2017, assim. É, 18, isso. Tranquilo. Gente boa então depois demais, dela já veio o animadíssima. Minerato. Não. Teve um intervalo. Hein? Aí ela sai, porque a gente não esperava que ela saísse. Assim, a gente não programou que ela fosse sair, mas ela precisou sair. Né? E aí, quando ela sai, num primeiro momento, não tem ninguém. Aí o Murilo falou, vocês estão entrosados, a gente sempre foi entrosado. Porque antes disso a gente fez carnaval junto, a gente fez um monte de coisa junto. Eu e o Pino. Como parceiro. Sim. E aí a gente ficou os dois. Mais ou menos um ano também, né? Só nós dois. Acho que por aí. Ou até um pouquinho mais, talvez, porque acho que a Minerato tem o quê? Uns 4 anos. Né? Foi antes da pandemia. Ela disse que veio em 19. Então, isso, 5 final anos. de 19. Então a gente fez uns 2 anos sozinho, cara. E aí, não se pensava nem mais em ter a terceira pessoa. Né? Mas a Minerato estava vindo na rádio. Ela já vinha do Band Coruja, toda ela tava vindo na rádio terça-feira. toda terça-feira do Band Coruja. Isso, aí ela foi pra Fazenda. Ela quando ela vinha, saiu fazia da a graça Fazenda- lá. Depois que ela saiu da Fazenda, a Karina encontrou com ela em algum lugar. E aí, acho que teve esse insight, falar, pô, será que a pessoa Minerato não podia fazer e tal? Porque o Murilo era assim, a gente achava que estava bom os dois fazendo, Mas faltava. mas a gente falava assim, se um dia aparecer, a ideia era essa, a gente não vai caçar. Se aparecer um dia alguém que se encaixe, a gente chama para fazer uma experiência e ver como é que fica. E aí, foi desse jeito que ela veio parar aqui. Ela já tinha saído da Fazenda, estava por aí e tal. Eu não sei como é que combinaram dela vir, mas... Não, ela vinha uma vez por semana, né? Não, assim, como foi que se acertou, mas o Murilo, quando veio falar comigo, já veio falar com a ideia de trazê-la. Mas começou ainda vindo só uma Isso. vez por semana. Aí ela vinha só uma vez por semana. E muito tempo ela veio só uma vez Nossa, por mas semana. muito mesmo. Né? Depois ela passou a vir 2 vezes por semana. Também muito tempo. Só 2 vezes por semana. Mas 2 vezes por semana porque era pra adaptação dela? Não, porque era... As Ou duas a coisas. agenda também, Isso, né? era duas uma, coisas. era uma Ah, adaptação, era a agenda, era aquela E era um história. teste também. A vamos gente ser ia honestos. tratar Era um teste, pra ver se ia como dar uma liga. participante especial. Isso. Que não precisa vir todo dia. Vem de vez em quando, entra Pra aí. ver se ia dar liga, porque tem que dar liga. Isso.
Porque se você chama já pra vir todo dia e não dá ali? É. E aí? Essa é a grande verdade, né? Então, por isso que quando saiu aquela moça, ficou um ano e ele não teve essa pressa de já se colocar Porque a gente outra não queria pessoa. forçar ter alguém, a gente queria que fosse algo A natural. qualquer custo tem que ter Entendi. alguém. Não, deixa, uma hora vai aparecer, cara. Entendi. E o Estação desse ano, 2018, a gente tá falando 17, né? Da Miderato pra cá é 19. Então tá, o Estação daquele tempo pra cá, o que mudou pra vocês? O que mudou no formato do programa e nessa junção de vocês? É assim, o programa, a estrutura do programa é a mesma desde o primeiro dia, mas a gente foi agregando coisas. Por exemplo, quando o programa começou não tinha fofoca. Tinha só as notícias e sempre um break entre uma música e outra para entrar um ouvinte, só um. E era um destaque mesmo. A música acabava, entrava a vinheta, o ouvinte sozinho, sem trilha, sem nada, para ele receber um destaque mesmo. Aí a gente ria do comentário do ouvinte e ia para outra música. Quando entra a Ana Paula, a gente precisa ter alguma coisa a mais para ela fazer. Né? E aí a gente pensou, como ela era aquela figura meio símbolo sexual, era legal ter essa coisa do... E aí não tem jeito, é os estereótipos, né? A gostosona, Sim. né? Vamos Sim. dar um negócio de pensamento do dia para a gostosona? Aí ela vinha lá com o que a gente chamou de momento minerado. Que, na verdade, é uma groselha que ela fala. Total. Uma Pra groselha Para ser total. comprada como um conselho. Sim. Né? Aí coloca aquela música, aquela Isso. trilha. Aí tal. entrou assim, nos dias que ela vinha, tinha a notícia, o ouvinte e o momento. Momento minerado. E as notícias já eram as 3 notícias, sempre na Eram, zoeira. eram 5 notícias, 5 mesmo. Ah. Depois a gente começou a colocar mais algumas coisas, esporte, daí começou a entrar as fofocas, então não tem necessidade de você ter uma quantidade muito grande, porque aí a gente divide o programa entre notícia, música, ouvinte, fofoca e o momento da Ana Paula. Hoje tem a piada do Paulo Gomes, Entendi. que a gente foi colocando agora também. Entendeu? E o advento da live, né? Que a gente hoje estica o programa mais 40 minutos depois do Agora, uma coisa do que rádio, tem de no diferente do YouTube. começo para depois desse período, também é que no começo era um programa que era só para São Paulo. Ele era só São Paulo, das 7 às 8 da noite. Hoje ele é nacional, das 6h30 às 8 da noite. Porque a Voz do Brasil era exibida esse horário para a rede. E aqui em São Paulo, a Voz do Brasil na Band FM era em outro horário. Só que quando teve a flexibilização da Voz do Brasil, a Voz do Brasil foi para mais tarde, então o programa estava pronto. Então, quando a gente entrou com ele para toda a rede da Band, já tinha uns 2 anos que estava aqui no ar de São Paulo, até para mais. Tá mais. E o curioso era isso, quando entrou, o programa já estava pronto, né? E aí só tinha um quadro só que era demais, que assim... Um dia vai voltar. um Quer dia dizer, vai na verdade voltar. ele não morreu, ele só precisa baixar Porque como era um programa espaço. feito só para São Paulo, a gente falava muito do trânsito, Isso. falava das linhas de ônibus daqui, do metrô, coisa e tal. E o Robson, como ele contou a história dele aí, né, ele quando era office boy, né? Ele disse que lia muito, né? Ele lia o guia, cara. Ele lia o guia. Não tinha, Como assim, cara? Você lia o guia? O guia de cara, trânsito. não de existia ruas. celular pra você ficar lá no busão assim, você tinha que fazer alguma coisa. Decorava a rua. Você pega o ônibus, você mora em verdade. Guarulhos, igual eu morava, saía do escritório, pegava você vai lá na Líbero Badaró, na agência tal do Banco do Brasil. Guarulhos, desce a ruazinha lá da onde era o escritório, pegava um Parque Dom Pedro, meu. O ônibus de Guarulhos ao Parque Dom Pedro II, cara, é um tour. É um tour, porque ele sai, entra numa avenida, celular, passa embaixo da Dutra, entra na porque Penha, você pegava o circular. entra na Celso Garcia. Sim, qual eu ia pegar? O que vai reto, o Não, que mas vai... não tinha. Não Ah. tinha. Às vezes eu pegava lá o Expresso Brasileiro da época para ir no Tietê, mas era às vezes, dependia se o caminho batesse com ele. Entendi. O que você tem que passar? O que eu faço? Fazia 2 coisas no ônibus. Toda a firma, todo instante dava um guia de ruas. Guia de ruas era um livro desse tamanho. Ainda existe. Era um livro desse tamanho com todas as ruas da cidade, o mapa da cidade, para você ir num determinado endereço. Então você procurava a rua, ia no mapa, no endereço, para você chegar até o local. E o guia tinha as ruas, o mapa e na última parte, no último bloco, todas as linhas de ônibus de São Paulo. Que era para você saber que ônibus você pegaria. Né? Aí eu fazia 2 coisas. Eu olhava todas as placas
da onde eu pegava o ônibus até o ponto final. Eu sou capaz de falar. Ó, essa linha aí eu sou capaz de falar, meu. Fala. Avenida Marechal Médio de Castelo Branco, Avenida Guarulhos, Ponte Nordestino, Avenida Gabriela Mistral, Rua Coronel Rodovalho, Capitão Carneiro, alguma coisa, isso eu já não lembro. Rodovalho Júnior, Avenida Celso Garcia, Avenida Rangel Pestana, como é que chama lá? O Largo... O lado do Brás, cara. Concórdia? Esqueci. Lago da Concórdia, Viaduto do Gasômetro, Rua do Gasômetro, Avenida do Exterior, Viaduto Diário Popular, Parque Dom Pedro II, ponto final. Meu Deus! Pode dirigir o busão já. Posso? Aí eu olhando todas as placas. E no livro eu ia olhando todos os linhas. títulos de linhas e números de linhas de ônibus de São Paulo. Eu decorei. Ele decorou linha. Nossa, cara. Gente, surreal isso. E pra que serviu Até isso porque eu um dia? adorava ônibus. Adoro até hoje. Busólogo. Adoro ônibus até É o hoje. busólogo, né? Adoro. Robson Busólogo. Não, mas o que você adora no ônibus? Me Tudo, explica, porque tudo. eu ando de ônibus é ônibus, maravilhoso. eu adoro ônibus. Não, eu não gosto eu não gosto da experiência do ônibus lotado. Eu gosto do veículo. Aquela tá. paixão que os caras têm pela Ferrari, Por avião. pelo Chevrolet. Pro avião também tenho. Também tenho. Eu tenho pelo Mercedão, entendeu? O530, O370. E é o ônibus de cidade, não é o da... Não, eu gosto de ônibus rodoviário. Rodoviário. Gosto também dos ônibus de cidade, mas a minha paixão é ônibus rodoviário. É busólogo. Scania K420. Meu Deus do céu. É maravilhoso. Mas por que toda essa história aí? Por que toda essa história aí? Porque aí a gente tava lá no programa. Aquilo que eu falei pra você que as coisas Aí aparecem. o cara mandava uma mensagem e falava assim: tô aqui ouvindo estação, tô indo pra São Miguel aqui. Eu falava, tá no 3633 lá. Eu falei, não é possível. Eu ia procurar. era Aí o ali, cara né? mandava uma mensagem de volta, pô, é verdade, eu tô mesmo nesse aí, virou nesse negócio. Aí começou a brincadeira que eu... Pinda que falou, eu vou mandar perguntar no ar. Então eu falei, cara, Desafio você é bom mesmo assim? Você sabe, eu sei de cabeça. Eu falei, então tá bom então. Daí o pessoal falou, você que tá no ônibus aí, ou você que manda o número da linha, o Robson vai ter que descobrir qual que é a linha. Cara. Mas isso é muito legal. Não, era fodido. Daí não tinha o demais. nome. É demais. Aí na hora, no segundo dia, eu falei, é o desafio ao busólogo, meu. Virou o desafio ao busólogo. Aí eu colocava cara. o tempo do Silvio Santos lá pra responder. Sim, cara, era um game mesmo. Era um game, E aí cara. tinha uma época que, lógico... Só que era um game inverso, não era Aí pro o Paulo- ouvinte. Era Aí- pra ele. Era pra ele. Aí ele ficava olhando no Google o nome da Eu linha sabia, pra ver e se ele não ele via sabia. mesmo. Eu Só ficava que pra acertar. era um game assim que daí, lógico, nem tudo ele lembra. Não. E outra, mudou muito. Mudou muito. Mudou. As linhas mudaram muito. Mas com o lance de game mesmo, tanto é que a gente precisa dar um jeito de voltar isso de alguma Não, maneira. a gente fala né? até hoje, por isso que a gente fala, não Cara, ele existe. eu dava dicas. Só que como a rádio, como a gente tá no ar em rede, não posso falar o número de uma linha Em São Paulo. de São Paulo pro cara que tá em Sorocaba. em Sorocaba, ou o cara que tá Nordeste, lá Mato em Tangará da Grosso, Serra. Aí alguém fala assim, não, então fala as linhas... Fala, meu, mas aí... Eu não conheço as linhas de Campinas. E aí, Trabalhei lá, devo conhecer uma ou outra, mas era, não lembro mais. era esquema game show, cara. Que quando eu não sabia, ele pedia dica. Então, sei lá, por exemplo, eu falava, vai dica, eu falava, Ibirapuera, ele, parque. Eu falei, Eduardo, apelido, Edu. Parque do Chaves. Sabe, era... Falava o número, Parque do Aí Chaves, ele Metrô lembrava, Santana. filha da mãe, daí ele lembrava. Eu lembrava, Quando dava uma cara. coisa assim. Genial isso, gente. Enfim, era um game. Aquilo que a gente falou do espírito do negócio do programa. Mas eu Surgiu preciso treinar de novo, porque eu esqueci muito o número de... Meu, falando dessas coisas que você gosta, como que entrou o helicóptero na sua vida? Me explica. Não, o helicóptero é o seguinte... Você também gosta de helicóptero ou só ônibus e Gosto, avião? gosto. Eu gosto, cara, engraçado, eu gosto de tudo que tem ligação com transporte. Eu adoro ônibus, adoro avião e adoro trem. O Robson, Adoro outro trem. dia, eu cheguei no estúdio e ele tava assim, parado, concentrado, olhando pro computador, né? E eu fui ver um mapa, no meio um símbolozinho de um aviãozinho pequenininho e o trajeto. E ele parado olhando assim. Eu falei, Tava vendo o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Flight Radar. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, Robson? Tô acompanhando o voo
do avião da Latam, não sei o quê, pra chegar no Rio de Janeiro. Adoro, cara. Então ele começava o horário dele, colocava no mapa, num Ia voo ver onde é que tá o aleatório, avião, meu. e ficava acompanhando o avião até o fim do maravilhoso. horário. Aí ele pousava, pousou. Falei, meu pai, Maravilhoso. Mas como que olha, isso pousou. começou? Falei, puxa, mas que O bom do que pousou. transporte ou o helicóptero? Tudo, vai, o Não, transporte. desde pequeno. Eu vi o motorista de ônibus lá, achava demais o cara lá, né? Aquele puta negócio gigante lá. Aí eu em casa brincava, que eu tava dirigindo o ônibus. Então tinha essas coisas. Aí ia viajar, criança, assim, via aquele ônibus gigantão de estrada, achava aquilo lindo, sabe? Então começou daí. E aí, claro, aí você vai passando para outros. Você vai na estação de trem, vê o metrô. E o avião, antes, Ah, tinha o passeio com a família, que era ir para Putz, Congonhas, um dos o aeroporto. passeios era ir para o aeroporto de assistir. avião. Isso eu fiz Só muito. que eu morava em Guarulhos, eu não fazia isso. Mas aí, porque era muito longe. Mas aí abriu o aeroporto em Guarulhos, malandro. Aí Pô, qual que é a primeira coisa que a gente foi fazer? assistiu Ó, 20 de janeiro de o pouso. 85 inaugurou o aeroporto. Eu acho que na semana seguinte a gente foi lá. E tem uma coisa, quem conhece o aeroporto de Guarulhos aqui. Nos primeiros anos do aeroporto de Guarulhos, os primeiros 3 anos, toda aquela área que hoje é envidraçada lá no alto era aberta. Então você ia lá no peitoral, mesmo você olhava para E fora. em Congonhas a mesma coisa. Isso. Nossa, que legal! Terraço, Hoje, se você... você sobe lá no alto do aeroporto de Guarulhos, tem umas janelinhas lá no fundo. Mas antes era aberto. Em alguns cantos onde você vê que algumas pessoas encostam até ali. Né? Era aberto aquilo, não tinha janelinha, era uma mureta. Em Depois Congonhas eles Mas no fecharam. Congonhas também Pô, aquilo era, né? lindo. era aberto e... Com um detalhe, né? Em E Guarulhos, ficava a família lá, a tarde inteira. A minha família ficava a tarde Em inteira. Meu Guarulhos pai era- fazia isso com os meus irmãos. era onde operavam os voos internacionais, né? Porque nessa época de Congonhas, voo internacional era em Viracopos ou no Rio. Congonhas eram os voos nacionais todos. E aí, quando abriu Guarulhos, os voos internacionais passaram a ser em Migraram só Guarulhos. em Guarulhos. Pô, aí você ia lá ver uns aviões absurdos, né? Que tem até hoje, mas que não se via em São Paulo. O Jumbão 747, aquelas coisas 757, avião gigante. Puta, ia lá, cara, Caramba. pra ver aquilo. Era Você uma viu o coisa- Concorde pousando no Não Brasil? cheguei, não cheguei a ver Concorde. Eu acho que eu tenho impressão, eu me lembro, assim, eu era muito pequeno, mas eu Pode me ser. lembro que minha mãe me levou ali para ver Porque um eu avião acho, especial. eu acho que ele pousou em São Paulo uma ou duas vezes. Pousou, sim, pousou o Concorde. Uma ou duas vezes. E foi lotado. E fazia ali, um voo Congonhas. Rio-Paris. É. Esse voo era regular, existiu. Sim. Demorava acho que 4 ou 5 horas só. É. Mas só que aí o Concorde, que Deu era um aquele acidente. avião com a asa... E com o bico para baixo. Isso, né? teve os acidentes e teve a história do barulho, né? Que é um avião que, putz, é muito barulhento e tem que voar longe da... Mas foi o mais da rápido cidade. até hoje, né? Foi. Até hoje foi o mais rápido. Voo comercial, né? Voo tá. comercial. Vou começar 3 horas de Paris a Nova York Pô. e 5 horas de Paris ao Rio de Janeiro. Hoje é um voo de 12 horas. O dobro, mais Nossa, que o esse dobro. avião fazia isso? Fazia isso. 5 ou 6 horas. E não existe mais nenhum avião que faz isso hoje? Não. Não, comercial não, né? Comercial não. Ah, nossa, Aqui- porque ele era... Ah, existem os Concorde, caças. né, velho? Que Sim. devia ter. Então isso começou de Concorde moleque. devia ter. E o Agora, o helicóptero? helicóptero foi o seguinte, eu trabalhava na Rádio Cidade. A Rádio Cidade, Rapidinho. eu não lembro como é que começou a história do helicóptero, mas enfim, apareceu lá a ideia de fazer cobertura de trânsito numa rádio musical, que não tinha. E aí eles negociaram lá para voar 1 hora de helicóptero todo dia para falar do trânsito. Aí quem fazia esse helicóptero era o Beto Medeiros, que era um locutor aqui de São Paulo muito conhecido. Só que o Beto foi embora para o interior de São Paulo. E aí tinha que trocar de repórter. E aí os caras me indicaram por causa dessa história de eu conhecer o trânsito, conhecer a cidade. Ah, vai o Robson que ele já Tinha um conhece. guia na cabeça. Aí me Ah, levaram mas pra o lá. alto é diferente, né? Ah, tá. Pergunta Cara, pra ele. é diferente, mas é melhor. Vai lá. Porque as distâncias ficam aproximadas. Então você o barato do voo é o seguinte: você começa a entender o mapa que você vê quando você está embaixo. Entendeu? Esse é o grande lance do voar. Entendi. Então ajuda você ter um mapa na cabeça e a hora que você vê, pô, você fala, cara, é uma carta cartográfica assim aberta, sabe? Você já achou a sua casa dali? Deixa eu achar Pô, minha todo casa. dia. Passo lá todo dia falando, meu. Ah lá, falei, ó. Passo Tem um todo mapa dia, na cara. cabeça. Todo dia, assim. É Demais. incrível, Prazer né? dele Você olhar sai de da sua cima. casa, anda 40 minutos até o lugar, daqui a pouco você sai de lá
15 minutos depois está na sua casa, olha para sua janela. É só dar uma pulada. É só dar uma pulada. É só pular. E aí começou assim. Aí eu fazia das 7 às 8 da noite todo dia. Depois parou de fazer, porque acabou o contrato que tinha lá. Eu fiquei muitos anos sem fazer. Eu fiz até de 98 a 2001. E aí eu só fui voltar a fazer em 2013. Então foram 12 anos sem fazer. Ah, bastante tempo. Mas o pessoal joga o Robson para falar de trânsito sempre. Total. Porque aqui, Sempre, cara. no Grupo Bandeirantes, a gente teve uma rádio, né? A Rádio Trânsito. Não. Fazer com o pé nas costas. Não né? tem como não chamar Rádio o só Robson. de trânsito. Então, aí- com o Que, aliás, eu Robson acho que... Mas a trânsito eu não entendi. Era a cidade virou trânsito? Calma. Não, calma. Não, mas foi aqui no grupo. Foi no grupo, tá. Aí assim, eu entro aqui em 2003, Band FM e tal. Em 2007, os caras criaram uma rádio nova aqui dentro. Tinha a rádio Band FM e a Rádio Bandeirantes. Isso. Só existia isso. Perfeito. Aí, em 2005, a Rádio Cidade foi comprada pelo grupo e virou a Band News FM. Ah, tá. Em 2007, eles abriram uma rádio nova, que era uma rádio voltada só para cobertura de trânsito, que era a Rádio Sul América Trânsito. Entendi. Entendeu? O que é a Rádio Sul América Trânsito? A Sul América Seguros patrocinava boletins de trânsito na Rádio Bandeirantes. Durante muitos anos. Aí acabou o contrato e na negociação eles falaram, pô, eu queria, sei lá, falar o dia inteiro não tem como fazer isso? Aí o vice-presidente de rádio da época pariu a ideia. Falou, vou Fazer uma rádio. customizar a rádio para você. Você vai patrocinar a rádio e a rádio vai falar de trânsito. 24 horas. Caramba. 24 horas. Então era como se fosse um jornal, Isso. mas voltado ao E trânsito de naquela São época Paulo. o Waze não era algo tão... Não, Era fundamental para uma cidade Era como a de São Paulo fundamental. ter uma rádio. E era dessa. muito legal escutar aquela rádio. era porque qual foi a ideia? A ideia era muito boa, porque a ideia era a seguinte, ela vai usar estrutura de rádio jornalística no ar, mas com uma linguagem parecida com uma rádio musical. Isso. Então, todo mundo que estava no ar era descontraidão, mas fazia jornalismo. A rádio começou em fevereiro de 2007, eu fui entrar acho que em setembro, eu entrei para lá. Daí virei um dos apresentadores lá. Eu trabalhava lá de manhã e na Band FM à tarde. Ele já tinha um mapa na cabeça. Fiquei muito tempo linhas na fazendo. cabeça. Não, tinha Nossa. tudo. Aí houve uma mudança na programação, eu saí da rádio. Quando eu saí da rádio, a nossa parceira do helicóptero hoje me chamou para fazer, porque é uma parceria que existe com o grupo, me chamou para fazer o voo lá. Vem fazer aqui, você fala, continua falando de trânsito para o grupo. Fui fazer lá. Essa é a parte que você mais gosta, não é? Não é legal? Não, é uma das. Uma das, mas a É. mais. Porque você tá no ar e tá comunicando, tá falando. Ah, putz, é que eu gosto tanto de rádio musical até hoje. Gosta Eu mesmo. tive verdadeira paixão de fazer rádio. A minha história sempre. 2014, o grupo, por causa do sucesso da Rádio Trânsito, ela customizou uma outra rádio que era a Bradesco Esportes FM. Porque o Bradesco queria investir num modelo para poder alavancar o seu patrocínio de Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Aí customizou uma rádio. Em 2012 começou a Rádio Bradesco Esportes FM aqui no grupo. Até 2014 ela falava de todos os esportes de maneira igual, mas isso não decolava a rádio. Aí alguém falou, não, tem que falar de futebol, não tem jeito. Tem que ser o futebol carro-chefe. Aí em 2014 o futebol se tornou carro-chefe, até porque tinha desculpa da Copa do Mundo no Brasil e tal. Aí eu também fui chamado para fazer parte do time lá. E aí fui apresentar um programa lá, né? E isso me deu muito prazer, porque é um assunto que eu adoro, todo mundo sabe disso. Sim. Ali eu pude apresentar um programa só falando de futebol, participei de mesa redonda falando de futebol, fiz jogo, plantão esportivo, comentei jogo, fiz Copa América, fiz Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Foi uma outra realização profissional que mora no meu coração até hoje. Porque depois que acabou o contrato do Bradesco, a rádio terminou, né? E aí a atividade cessou, enfim. Eu fiquei só na Band FM e na Rádio Bandeirantes, onde eu sou folguista. Ótimo. Mas isso aí ficou uma marca para mim muito grande. Foi onde eu virei comentarista depois em alguns projetos e tal. Agora, o Robson, você passou por vários desafios, né? Várias propostas diferentes. Sim. E a gente está passando por uma nova proposta, digamos assim, no rádio hoje em dia, tal, que é o digital, né? Isso. Que é a internet, as mídias sociais e tudo mais. E o rádio está começando a se conectar. E o Estação foi o primeiro programa
a ter live, a ter um contato maior com o digital, com esse mercado, com esse mundo. Qual foi os desafios daí? O que você achou de diferente? Qual está sendo a vivência aí nessa nova forma de comunicação, digamos assim? Você teve medo, não teve? Eu tive medo de não dar certo. O problema é o seguinte, falo isso muito com o Pinda, né? A questão é que a gente não sabe ainda o que é dar certo. A gente não sabe. O que é dar certo fazendo a live? Não sei. Ah, não, é ter 1 milhão de views. Às vezes você tem uma live que tem 1 milhão de views, mas é uma porcaria. Tem 1 milhão de views porque o cara falou uma groselha lá e todo mundo foi ver. Então eu não sei o que é dar certo. Então o que a gente combinou? A gente tinha o estúdio digital da Band que foi inaugurado no ano passado e precisava dar uma utilização legal para ele. E a gente não tinha nenhuma... A gente fazia lives esporádicas, né? Aí a ideia foi, pô, já que tem estúdio, vamos fazer. Vamos estender, a ideia do Murilo, estende o programa para o YouTube. Tá? Termina no rádio, continua aí no YouTube, onde não vai tocar música, a gente só vai falar. A nossa experiência é manter mais ou menos o que a gente já faz no programa, complementar com algumas notícias, colocar o ouvinte para participar, mas vira um bate-papo nosso, né, Pina? É um papo nosso. Quando eu digo não sei ainda, é porque a gente está conhecendo isso. A gente está conhecendo. A gente gosta do que faz, o ouvinte gosta do que a gente faz, mas a gente está entendendo ele como é. E tá legal de fazer, tá gostoso de fazer. Eu estou procurando fazer sem esse compromisso de putz, vamos melhorar aqui, fazer ali. A gente procura fazer bem todo dia. Até porque, né? Sendo bem honesto, um podcast, videocast, sei lá como você queira chamar, é um programa de rádio, né? Isso, não Você deixa de ser um analisar. programa de rádio. Mas é Com uma diferente. câmera na sua cara, Então, mas só. é diferente por ter imagem, não é? Mas eu digo o timing de entrevista, o timing de apresentar. Sim. É uma coisa que isso que a gente já carrega na Tanto é rádio, que né? os podcasts que a gente vê por aí emulam um estúdio de rádio, né? A Total. maior parte. igual- Foi uma mesinha, microfone. É como um AM, né? É Não, como um AM. com uma a diferença é ter uma câmera. Tudo bem, muda porque você pode botar um vídeo, Isso. você pode explorar, sei lá, outra coisa, ok, mas o papo em si, O que não- aquele time, o jeito que você apresenta, o jeito que você fala, tudo bem. Muita gente que faz isso hoje não veio do rádio, mas a gente que veio do rádio, de verdade, a gente pode dizer que a gente faz isso, né? Vamos lá. Vamos começar? Vamos. Com o pé nas costas. Vamos lá começar mais um. Não, Para Agora, nós, então, aí que tá. Como é que a pergunta do Fernando, qual que é a experiência? Então, é isso. Para nós é como continuar fazendo o programa, entendeu? A gente só vira uma chavinha e continua. As músicas saem, porque para que as músicas possam ser exibidas no YouTube, tem outro tipo de contratação. Então, o YouTube não permite que você execute, para quem não entende. Nós vamos arrumar isso A aí, gente né? vai arrumar isso aí, mas tem aquelas coisas de Já que vamos. a permissão para você executar música em rádio é diferente da permissão para executar na internet. internet, Então, para evitar problemas, a gente não toca música e apenas fala. Aí a gente tem algumas coisas do tipo, traz convidados para fazer entrevistas com a gente. Essa experiência tem sido legal, porque é uma coisa que no programa corrido a gente não tem espaço para gastar toda essa conversa. Então vem uns convidados legais. Trouxe o Naldo aí para falar no auge daquelas Total. histórias que todo mundo falava mentira. Ele veio aí no programa. O Frota veio aí, contou a vida dele inteira. Outro dia veio o Kaysar, ex-BBB, que baita entrevista que a gente fez com esse cara, que é coisa que a gente não tinha muito hábito de fazer e que são sucessos pra gente. A gente criou uma livezinha só de futebol de quarta-feira também, para poder... Como é que fala, Pinla? Gastar nosso gosto ali também. Total. E as pessoas têm participado bastante, cara. Mas o bonito disso, Robson... Mandado mensagem, comentado os assuntos. Eu acho que isso é sucesso. Isso é sucesso. Isso é sucesso. E é legal ver a sua desconstrução pra fazer tudo isso. Porque o Pinda e todo mundo aqui sabe que você era bem difícil de aceitar coisas novas, de se Não, você faz dancinha, você faz Ele tá trend sabendo no disso TikTok. agora, ele tá É o sabendo seguinte, disso agora. Não dá, né? Ô bicho, dançar, dancinha, dançar dancinha. não dá, né, Não, velho? você dança, você Porque faz mandam. Eu
danço porque mandam. E quem que traz as dancinhas aqui, ó? Ela, que a Joyce, ela aqui, ó. que a dona Karina Meyer mandou. Exatamente. Falou, agora tá uma onda de dancinha na internet, no modéstia à parte, eu TikTok. gosto. Vocês têm Eu que adoro. fazer. Eu Te odeio. colocaram, mas é eu legal. adoro. Te colocaram pra dançar Só por que- mais de um ano, toda sexta. Sabe o que acontece comigo? Eu vou falar. Tudo que eu faço na minha vida, eu faço querendo fazer. Menos fala- a dancinha. Você vai não, incluindo A a dança. dancinha ele fazia. Não, é assim. fazia, é. Eu não gosto. Rob, você gosta de dançar? Não. Você tem que dançar, beleza. Só que a hora que eu vou dançar, eu vou ser o melhor que eu pudesse ser dançando. Entendeu? Eu não vou reclamar, você sabe disso. Sim. Eu não vou reclamar, eu vou fazer. Vai. Sim. Eu vou fazer. Agora, se me pergunta, pô, é legal você dançar? Não, não é legal. Não, é sim. É que ele é modesto. Tá É rolando assim, as dancinhas ele é de modesto. sexta ainda, não? A Não, gente... porque aí que tá. A tendência também diminui um pouco. Sim. Porque já mostra a imagem. dancinha- por que a dancinha surgiu? Porque era aquela época, faz uns 2 anos, né? Que assim, que a galera das firmas. Não, e dos viralizava canais de muita TV, mais coisa, eu isso. acho. O início do TikTok. Tinha qualquer É, coisa que ela viralizava começava a fazer muito mais dancinha, coisa. exatamente, viralizar pra caramba. Hoje, Isso. às vezes viraliza, às vezes não. Virou um negócio assim de artista lançar música. Ficou uma coisa um pouco comercial. Quando é legal, a gente faz. Quando é uma música que toca na nossa programação, a gente vai lá e faz. Quando o artista que vem aqui no programa, tipo Ah, o qualquer Wesley Zé Neto e Safadão que Cristiano. veio, que tem dancinha própria, aí a gente faz junto com eles e tal. É. Cara, eu gosto. Você Eu gosta? sinto Gosta falta. nada. Eu sinto falta. Então vai fazer toda sexta, você eu vai fazer. venho aqui publicamente cobrar o Robson Ramos. Você quer fazer, você faz toda sexta, a dancinha do Paulo Gomes. Gente, Não, e o Paulo Gomes, ele leva a sério, ele leva Agora, a sério. qual que é o as negócio de coisas? Porque na internet acho que não entra esse negócio de não querer fazer coisas novas que você falou. dancinhas. Não entra. Não, que ela falou que eu sou refratário. Não, não sou não, cara. Eu preciso entender o que eu vou fazer. Ah, sim. Mesmo porque você... Senta nessa cadeira e lê esse livro. Por quê? Não, mas lê esse livro. Mas aqui está escrito groselha. Eu não quero falar. Por que eu tenho que falar groselha? Senta e lê. Eu falo, não. Porque se eu entender por que eu tenho que ler groselha, aí eu vou fazer com prazer a mais, entendeu? Ah, mas esse não Tem que é o ser seu problema. groselha, porque é legal. Isso daí você eu, faz. pô, aí eu vou fazer Isso felizão. você faz. Mas assim, eu faço tudo, cara. Tudo. Eu vou acho que fazer- por A gente isso, percebe pelas funções que você tem aqui no Exatamente. grupo. as coisas do grupo foram todas assim. "Ah, você foi lá. Não fui, cara. Eu tô quietinho aqui na Band FM. Tinha um apresentador amigo nosso, o Flávio Siqueira. Porque quando a Rádio Trânsito começou, eles precisavam montar um time. Aí montaram um time com pessoas que eles entendiam que eram descontraídas para estar no ar. O Flávio era folguista, então ele tinha tempo disponível. Vem cá fazer. O Flávio, por saber que eu entendia do assunto e saber que na rádio havia um espaço, falava para os caras. Para o Ronald Jimenez e para o Felipe Bueno. Até que um dia os caras vieram me chamar. E eu funciono assim. No dia que eu entrei na Band, dia 28 de outubro de 2000, não, dia 21 de outubro de 2003, o Acácio Luiz Costa falou para mim o seguinte, junto com o Murilo. Aqui é legal porque a casa aqui é grande. Tem muita coisa para você fazer, você não precisa ficar só aqui. Se tiver jornalismo, você vai fazer. Se tiver não sei o que lá. E eu guardei isso comigo. Falei, pô, se eu puder, né, ter experiências diferentes e até, inclusive, me monetizar, melhor. Então eu fui sendo chamado, cara. Tem gente que acho que já saiu daqui que diz, o Robson vai lá e cava espaço. Cavo nada, eu sou forgado. Se eu puder vir trabalhar só do meio-dia às 2, eu venho. Mas se você me chamar para ficar das 2 às 4, eu também fico. E das 5 às 8 eu também fico. verdade. Aí eu tava lá na Rádio Trânsito bonitinho, aí o jornal, eles tinham chamado o Flávio para ser um dos folguistas do jornal Primeira Hora da Rádio Bandeirantes, que é o jornal mais tradicional que tem aqui na casa, em rádio, e o Flávio teve que ir embora. Aí o Carbone, que era o diretor da época, me chamou lá, pô, você não quer fazer? Aí foi tudo assim, cara. Aí eu peso, falo, pô, vai caber. 7 às 8 da manhã de sábado, dá para fazer. Vamos lá. Fui lá, treinei, faço até hoje, desde 2008. Tá? Todo sábado, 7 às 8 da manhã, eu estou lá na Primeira Hora. Rádio Bradesco Esportes, o Ronald da Rádio Trânsito falou para os caras lá, pô, o Robson conhece, não sei o que lá, precisa ver com ele. Aí ele foi falar comigo, falar, cara, para todo mundo eu conto a mesma história, estou na Band FM, não saio de lá para fazer isso. Não, vamos fazer no horário
Aí os caras adaptam o horário pro horário que eu tô na Band, entendeu? Entendi. Aí eu legal. saía da Band às 8 da noite, entrava às 8 da noite na Bradesco e ia até às 10. E assim eu vou fazendo a vida. O helicóptero é a mesma coisa. Eu não posso fazer no mesmo horário que eu tô no ar na Band FM. Não, você vai fazer, tá, eu vou e faço. Então eu vou fazendo, não é Legal, genial. Cara, tem muitas histórias pra gente falar aqui. Eu queria continuar, porque tem mais coisas. É porque o mas Robson vai entrar no tempo- ar daqui a pouco. Exato. A gente já tá de olho Ele faz aqui. muita coisa. Ele faz muita coisa. vai entrar no Inclusive ar. ele vai entrar no ar daqui a pouco. Vou entrar lá, Exatamente. escrevo lá pro Estação Band FM. Então com a gente vai ter que apoio dos fazer um amigos. segundo episódio, né? Um segundo Será? episódio. Segundo Meu Deus, episódio. mas é só pra falar besteira. É, pra falar besteira. Quais foram as suas... Exato. Não, a gente Nem vai fazer. Nem falamos de artista, pô. Não falamos, O que cara. mais? A gente fazer dancinha. Dancinha. Não, a dancinha a gente vai fazer Ele daqui a gosta. pouco. Precisa de Ele dancinha. gosta, ele gosta. A gente vai fazer Por que dancinha daqui dancinha? a pouquinho, tá bom? Aqui? É, aqui a gente vai, precisa. não vai dar tempo. Vai dar tempo, porque Não agora, vai. ó, a gente tem aqui 10 minutinhos cravados pra você fazer. Gente, vamos aproveitar? Robs, obrigada pela sua presença, por De você ter nada. aceitado Muito obrigado esse a vocês. convite. Muito obrigado a você, adorei. A gente amou. Tem coisa mesmo. Tem muita Nossa, tem os coisa. perrengues de rádio. Pinda, mais uma Tem um monte de vez, artista. Mais uma pela vez, sua muito obrigado. disponibilidade. Eu mandei mensagem pro Pinda hoje falando, olha, eu sei que você tem muita coisa pra fazer, se não der, eu vou entender, mas Pinda eu é o Paulo gostaria Gomes, que você hein, gente? viesse. É, E rolou. Cara, a gente arruma tempo. não tem jeito. Tem que Até arrumar. meia-noite é hoje ainda. É Depois da hoje, meia-noite é outro dia. 11h59. É verdade. É isso. É isso, gente. Obrigado aí Obrigado, mais uma Fefão. vez. Obrigado, Joyce. Valeu. Nada. E obrigado você que tá ouvindo a gente também. Ouvindo não, olha lá. Olha o costume. É o costume. Tá assistindo a gente, ouvindo também, né? Nas plataformas. Exatamente. E, bom, esse aqui foi mais um papo. A gente conversou com todo mundo aqui da Band Praticamente FM, todo mundo. Tem praticamente uma todo mundo. playlist completa aqui no YouTube. E aí você terminou de ver esse, já pega lá, estoura sua pipoquinha, vai pro próximo episódio. Isso. Aí cansou da pipoca, você faz um lanchinho e vai pro próximo. E aí vai Isso, indo, e aí tá vai aí. Tem indo. os cortes também que a gente vai postar e tudo mais. E ó, aproveita, dá um like, compartilha, comenta, divulga a gente, ajuda a gente aí nesse projeto que vai ser bem legal. Se inscreve no canal e até o próximo episódio. Valeu, Beijo, gente! gente! Band FM.